Capítulo 3. Quem somos? Teses fundamentais. Como vou falar sobre a síndrome do pensamento acelerado e caracterizá-la como o grande mal do século, para dar mais consistência aos capítulos posteriores sobre as causas e os fenômenos que a alicerçam, sinto a necessidade de contextualizar como cheguei a essa descoberta. A construção de pensamentos não é unifocal, mas multifocal, não dependendo apenas da vontade consciente, ou seja, do eu, mas de fenômenos inconscientes. Somente essa tese já é suficiente para demonstrar que a mente humana é mais complexa do que postulam a psicanálise, as teorias comportamentais, as teorias cognitivas, as teorias existencialistas, as teorias sociológicas e as teorias psicolinguísticas. Somos tão complexos que, quando não temos problemas, nós os criamos. Por exemplo, milhões de pessoas em todas as sociedades modernas cobram demais de si mesmas. Elas usam o pensamento não para se libertar, mas para se aprisionar e punir quando falham ou não correspondem às suas expectativas. Quem cobra excessivamente de si pode ser ótimo para a sociedade e para a sua empresa, mas certamente será seu próprio algoz. Você o é? Diante disso, devemos fazer uma pergunta relevante. O nosso eu é o único fenômeno responsável por ser autopunitivo? A resposta é não. Na realidade, por ser passivo, ele é amordaçado por outros fenômenos que leem a memória e fecham o circuito das janelas. O eu, por não ter aprendido a conhecer o funcionamento da mente e a ter autocontrole, acaba sendo asfixiado por engenheiros inconscientes que constroem pensamentos perturbadores e punições sem sua permissão. Se não formos equipados educacionalmente para atuar como gerenciadores da psique, seremos como meninos assombrados numa terra de monstros. Claro que isso não exime a responsabilidade de quem comete violências contra o outro. Se o eu é consciente, se não perdeu os parâmetros da realidade, ele é responsável pelos seus comportamentos e suas consequências, inclusive quando ele mesmo se torna um espectador passivo das mazelas psíquicas. Quem não souber dar um choque de lucidez em sua emoção e em seus pensamentos jamais poderá dizer que é autor da própria história. Podemos nunca ser completamente livres em nosso psiquismo, mas há diferenças nos níveis de aprisionamento. Alguns visitam essa prisão em momentos de estresse semanais, outros em períodos diários de tensão, outros, ainda, vivem constantemente em masmorras. Certa vez, ao fazer uma conferência no Supremo Tribunal Federal, o guardião dos direitos e deveres dos cidadãos, o baluarte da liberdade, afirmei que nunca houve, nas sociedades livres e democráticas, tantos escravos no único lugar onde é inadmissível ser um prisioneiro, em nossa própria mente. Parece incrível afirmar isso, mas o tempo da escravidão não terminou, apenas mudou de endereço. Antes, algemava-se o corpo, hoje, algema-se a psique. Antes, havia carrascos que puniam os encarceradores, hoje, nós mesmos nos encarceramos. Antes, a jornada de trabalho era inumana, de 12 ou 14 horas diárias. Hoje, devido à SPA, a jornada de trabalho mental é insuportável. Nos tornamos máquinas de pensar, não descansamos. Subtítulo: Pensar é uma grande aventura. A produção da teoria da inteligência multifocal demandou décadas, continuo escrevendo-a, e mais de 3.000 páginas. Em um país que pouco incentiva a pesquisa teórica básica, principalmente sobre a mente humana. Para escrevê-la, eu aproveitava os intervalos das psicoterapias e consultas psiquiátricas, além de preciosas horas nos finais de semana, férias, feriados, noites e madrugadas. Quando nos envolvemos em um projeto para produzir conhecimento teórico, o risco de não desenvolver algo consistente é grande, ainda mais numa área intangível como a psicologia. Mas quem vence sem riscos triunfa sem dignidade. O desejo de contribuir, ainda que minimamente, para a humanidade me consumia. Hoje, após tantos anos e me colocando como eterno aprendiz, fico feliz por esse conhecimento ter atingido dezenas de milhões de leitores em muitos países.
Alegro-me também por algumas universidades internacionais já oferecerem mestrado e doutorado na TIM. Entretanto, foi uma tarefa árdua. Tudo começou há muito tempo, e recordo algumas passagens pitorescas. Conheci minha esposa na faculdade de medicina. Eu cursava o quarto ano e ela o segundo. Levei-a com meus escassos recursos para tomar um suco. Na saída, um bilhete caiu do meu bolso. Ela, desconfiada de que fosse uma mensagem de outra garota, indagou-me do que se tratava. Fitei seus olhos e lhe disse que eu não era muito normal, pois sonhava em construir uma nova teoria sobre a inteligência e o bilhete era uma das minhas anotações. Ela achou aquilo estranho. Deve ter pensado que eu estava delirando com uma febre passageira, pois, como futuro médico, deveria me preocupar com órgãos, doenças, tratamentos e não com o funcionamento da mente. O tempo passou e minha febre só piorou. 17 anos depois, outro episódio interessante ocorreu. Já tinha minhas 3 amáveis filhas. Estava atrasado para mais um compromisso social, pois estava escrevendo um texto e minha esposa buzinava no carro. Quando cheguei ao veículo, minha filha mais velha, então com 11 anos, fez a pergunta fatal: Papai, quando você vai terminar o seu livro? Eu não tinha resposta, e minha esposa, naquele momento impaciente e com razão, respondeu por mim: Filha, quando conheci seu pai, ele logo disse que estava escrevendo um livro sobre a mente humana. Ele nunca vai terminá-lo, pois no dia em que terminar, ele vai morrer. É difícil falar da minha própria produção de conhecimento, mas, jamais negando minhas gritantes limitações, gostaria de dizer que a teoria da inteligência multifocal talvez tenha sido a primeira a detectar que a construção de pensamentos é tão complexa que, além do eu, há 3 outros fenômenos que constroem cadeias de pensamentos. É também uma das poucas teorias que estudam a relação entre os pensamentos conscientes e a natureza do objeto pensado. O pensamento consciente é de natureza virtual e, portanto, não incorpora a realidade do objeto pensado. O que significa isso? Tudo o que um pai fala ou discorre sobre um filho, um psicólogo sobre um paciente ou um professor sobre um aluno jamais incorpora a realidade mental ou psíquica daquele sobre quem se fala. É por isso que a TIM talvez seja a primeira teoria a demonstrar que, devido à natureza virtual dos pensamentos, há um antiespaço nas relações interpessoais. Através desse antiespaço, estamos próximos fisicamente, mas infinitamente distantes em termos psíquicos um dos outros. Essa solidão paradoxal, próxima e dramaticamente distante, embora seja inconsciente, movimenta o eu e os demais fenômenos para produzir pensamentos continuadamente a fim de se aproximar os mundos. Um pai ou uma mãe pode ficar perplexo e triste ao descobrir que não consegue alcançar a realidade da dor, das alegrias, dos sonhos e dos pesadelos dos seus filhos. Mas esse distanciamento gera uma ansiedade vital que os leva, irrefreavelmente, a se aproximar deles, construir pontes, dialogar, ter saudade. Enfim, romper o cárcere da solidão produzido pela virtualidade dos pensamentos. Penso que esse é um dos mais complexos fenômenos da psicologia. O assunto merece um livro inteiro. Por que não paramos de pensar, criar personagens, imaginar, produzir um filme ininterrupto em nossa mente, nem mesmo nos sonhos? Não é apenas pela vontade consciente de pensar, trabalhar, construir respostas. Há algo mais profundo, mais embaixo, na base da nossa psique, que é a motivação inconsciente de alcançar a realidade das pessoas, ambientes e objetos e, assim, tentar superar a inimaginável solidão gerada pela consciência. Por um lado, esse processo movimenta a construção de pensamentos através da ansiedade vital, tornando-nos Homo sapiens, mas, por outro, traz graves consequências, pois grande parte dos nossos pensamentos, diagnósticos, análises, julgamentos e intervenções tem pouco a ver com o outro e muito a ver conosco. Ou seja, nossos pensamentos estão distorcidos e contaminados por nossa cultura e personalidade, quem sou, por sua emoção, como estou, pelo ambiente social, onde estou, e por nossa motivação, o que intenciono.
Não há interpretações puras. As pessoas, por mais isentas que sejam, contaminam a construção de pensamentos, ainda que minimamente. É impossível haver médicos, psiquiatras, psicólogos, magistrados, promotores de justiça, políticos, pais, professores completamente isentos no processo interpretativo, pois o primeiro ato do teatro psíquico ocorre em milésimos de segundo e não através da atuação do eu, mas através de dois atores inconscientes, o gatilho e as janelas da memória, a serem estudados. Todavia, existem contaminações aceitáveis, que não prejudicam seriamente o raciocínio, enquanto há outras interpretações drasticamente distorcidas. Por isso, há julgamentos políticos, baseados menos na lei e muito mais nas intenções subjacentes e subliminares de quem julga. O ciúme e a necessidade neurótica de controlar o parceiro, tão comuns na juventude, são exemplos de distorções do raciocínio nas relações interpessoais. Quem tem ciúme já perdeu. Perdeu sua autoestima e sua capacidade de pensar com clareza e leveza. Um eu líder e maduro não gravita na órbita dos outros nem exige que os outros gravitem na órbita dele. Vive em harmonia. Você vive em harmonia consigo mesmo? Muitos adultos criticam, excluem ou diminuem os outros, com atitudes típicas de quem é superficial e autoritário. De acordo com a TIM, a virtualidade dos pensamentos demonstra que a verdade absoluta é sempre um fim inatingível. Devemos ser eternos procuradores dela. Quem acredita ser portador da verdade está preparado para ser um Deus, e não um ser humano. Infelizmente, a humanidade está saturada de deuses. Subtítulo: O pensamento e suas armadilhas. Não poucos psiquiatras e psicólogos fazem diagnósticos fechados e radicais por não terem estudado as armadilhas que existem no processo de construção dos pensamentos. A indústria do diagnóstico pode ser um problema. O mesmo diagnóstico que pode orientar condutas do tratamento pode controlar um paciente, rotulá-lo e encarcerá-lo. Um profissional de saúde mental deve saber que jamais tocará ou sentirá minimamente a dor do pânico ou da depressão de um paciente. Se sentir, ela será sua, e não do outro, pois a comunicabilidade interpessoal se dá na esfera da virtualidade, e não através da transferência da realidade essencial. Estamos ilhados em nós mesmos. Muitos profissionais dessa nobilíssima e complexa área não entendem que conhecemos o outro sempre a partir de nós mesmos. Aprender a nos colocar o menos possível no processo de interpretação e criticar nossos preconceitos é fundamental para nos aproximar dos outros, entender seu drama, ainda que virtualmente. Líderes espirituais, políticos, juristas, médicos cometem erros seríssimos porque creem que o pensamento é instrumento da verdade. Julgam, decidem, condenam, orientam sem saber que sua natureza é virtual. Todos deveríamos ser treinados nas faculdades para entender as contaminações, armadilhas, ligadas à natureza do pensamento. Nossos pensamentos jamais representam o outro em sua plenitude. Pensar com humildade, reciclando nosso autoritarismo, nosso orgulho, nossa necessidade neurótica de poder, é fundamental. Guerras, genocídios, homicídios, violências, bullying não são apenas produzidos por fatores sociais, mas também porque não estudamos as emboscadas do mais complexo dos fenômenos psíquicos, o pensamento. Como podemos provar que o pensamento consciente é virtual e não concreto? Simples. Se não fosse virtual, jamais poderíamos pensar no futuro, pois este é inexistente, nem resgatar o passado, pois a ele não se pode retornar. Na esfera da virtualidade, nossa espécie deu um salto sem precedente na construção do seu imaginário, mas devemos ter em mente que o mesmo fenômeno que nos libertou também pode produzir graves prisões, entre elas medo, ódio e dependência. Se pais, educadores e executivos não treinarem seu eu para se esvaziar de seus preconceitos e aprender a se colocar no lugar dos outros a fim de entendê-los tanto quanto possível, cometerão erros crassos. Muitos são vítimas de inveja, ciúme, raiva, complexo de inferioridade,
sem saber que tais sentimentos são distorções ligadas à natureza e à construção de pensamentos. Além de todos esses fenômenos que citei, a TIM estuda dezenas de outras áreas novas do psiquismo, como o fenômeno RAM, o fenômeno da psicoadaptação, o fenômeno do autofluxo, o fenômeno da autochecagem da memória ou gatilho da memória, as janelas da memória, os 3 tipos de pensamento, essencial, antidialético e dialético, o eu como gerente dos pensamentos, o eu como gestor da emoção, o processo de reedição das janelas killer. Por estudar sistematicamente os fenômenos conscientes e inconscientes que constroem pensamentos, a TIM é a primeira teoria a detectar a síndrome do circuito fechado da memória e a síndrome do pensamento acelerado. Até aqui, contextualizei brevemente o processo de construção da teoria e algumas das suas áreas de atuação. Creio que, daqui para frente, os capítulos serão mais suaves. Produzir uma teoria é uma belíssima aventura, mas tem seus desertos. Quem se arrisca a andar por ares nunca antes respirados ou pensar fora da curva tem grandes chances de encontrar pedras no caminho. No entanto, ninguém é digno de contribuir para a ciência se não usar das dores e insônias nesse processo. Não há céu sem tempestade, risos e lágrimas, sucessos e fracassos, aplausos e vaias fazem parte do currículo de cada ser humano, em especial daqueles que são apaixonados por produzir novas ideias.